aqui no Pará, a gente tem uma, que é a Cátedra de Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento Sustentável, que trabalha numa faixa tropical, fazendo a interação de reservas de biosfera na Amazônia continental, não só Brasil, na África, na Indonésia e na América Central. Então, esse é um exemplo de interação, né, integração desse conhecimento no nível das florestas tropicais mundiais. Bom, intercâmbios, se faz também intercâmbios por meio da Universidade das Nações Unidas, que tem vários campos no mundo. Teoricamente, ela tem uma sede no Japão, mas, na verdade, essa sede é completamente, a universidade é completamente desconcentrada e descentralizada, né, que é um grande promotor de capacitação e intercâmbio. A questão da redução da pobreza diz muito respeito ao que eu estava falando anteriormente sobre a questão das economias, que a gente chama de economias de qualidade, e hoje chamamos de economia verde. É possível, a partir de agregar valor a determinados produtos, num ambiente de reserva de biosfera, melhorar o desempenho desse entorno. Eu conversava com o João sobre a questão, por exemplo, do caranguejo, sobre a questão das quebradeiras de coco, sobre o capim-dourado, sobre um conjunto de produtos de altíssimo valor de existência, mas que provém pouco valor agregado para quem os utiliza e se apropria deles. Isso faz com que aumente a pressão, porque o catador de caranguejo recebe, sei lá, R$ 1 ou R$ 2 por uma fileira de caranguejo. O atravessador cobra 5. Em Brasília se vende caranguejo vivo a R$ 4,00 na feira lá perto da cidade. Então, esse encadeamento, e isso aumenta a pressão, porque o custo de vida sobe, mas o custo, o que é pago para o extrator, não aumenta. Então, ele pressiona mais a base de recursos, né? O capim-dourado, que além dessa questão econômica, tem uma questão estética fantástica, o cara não faz mais aqueles cestos bonitos, aquela coisa. Ele produz um biscoitinho, assim, ó, desse tamanhozinho, que ele vende para R$ 1, aí o cara compra numa loja de bijuteria e faz uma bijuteria horrorosa, né? Com o capim-dourado, que é uma matéria-prima nobre. E aí cobra caro e o infeliz lá pressiona as bases para fazer mais biscoitinho de capim-dourado. Essa é uma outra questão, né? A nobreza dos materiais de artesanato no Brasil e a pobreza estética desse artesanato. Hoje a gente pode ver, na maioria da produção de artesanato, muito pouca qualidade em design. Acho que falta muito, e se perde muito da qualidade do produto original, e há um desperdício muito grande também, porque não há um design apropriado a cada tipo de matéria-prima. Acho que isso é uma das coisas que pode ser bastante trabalhado em reserva de biosfera. Nós fizemos um projeto, Criança Esperança, no Marajó, que tinha o seguinte objetivo: recuperar o padrão e a técnica e a tecnologia original da cerâmica marajoara. Foram contratados 2 mestres ceramistas que ensinaram para jovens as técnicas e a estética marajoara. Interessante, trabalhou com isso, trabalhou com música, a coleta de manifestações culturais, musicais, locais, e o bordado marajoara, ensinando as mães desses meninos a melhorar também um pouco a sua renda com uma técnica mais apurada do bordado marajoara. Isso é uma coisa também de pequena escala, mas serve como exemplo. Gente. Bom, a missão da rede mundial pode parecer bastante pretensioso, e é. Eu acho que a gente precisa ousar, transgredir para conseguir avançar em algumas coisas. Essa discussão da proposta da reserva no arquipélago do Marajó, acho que ela é uma proposta inovadora. As condições são bastante adversas. Os índices de desenvolvimento humano são os piores que a gente pode ver. Isso não é uma crítica, é uma constatação que nos entristece.
Bom, essa coordenação de uma rede mundial, ela também se dá não de uma forma impositiva, nem mandatária, é uma coordenação que busca sempre o consenso. Nas Nações Unidas a gente discute muitas coisas até a exaustão, se não há consenso, continua se discutindo. Raras vezes a gente vai para o voto para rachar alguma decisão de colegiado. Então, o espírito do MAB, além da formação paritária dos seus mecanismos e instrumentos de gestão, é exatamente coordenar isso por meio de um consenso. Hoje, a gente se depara com uma complexidade muito grande, né? É difícil você conseguir formar pessoas capazes de compreenderem a complexidade da gestão da vida, né, cotidiana. É bastante difícil isso. Só se consegue a partir de integração de conhecimentos. Quer dizer, ninguém individualmente, ou muito poucos, são capazes de absorver ou de abrigar, né, todos os conhecimentos necessários para fazer gestão de sociedades complexas, como é o que a gente tem construído ao longo da história da humanidade. Bom, na estratégia de Sevilha, entre a estratégia de Sevilha e o marco estatutário, passaram 5 anos. Sevilha mais 5, a gente chama, foi em Pamplona. A gente não menciona porque foi uma reunião mais interna. Sevilha e Madrid foram reuniões mais abertas. O aprofundamento do conceito das reservas, a multifuncionalidade, o modelo das 3 zonas, que continuou valendo, porém com outra configuração, né? Os assentamentos humanos, residentes e migrantes, antes tinha uma tendência de reconhecer áreas, somente as áreas protegidas, aquele núcleozinho ali, as populações ficavam meio de fora, né? Ou completamente, em alguns casos. Aqui no Brasil era muito comum, né? Um patrimônio natural desse, uma rede de áreas protegidas tão representativa como o Brasil, com uma visitação baixa ou concentrada em alguns parques nacionais e outras unidades. Bom, e a cada 10 anos, eu já tinha mencionado isso, se faz uma avaliação do avanço do plano de gestão de cada uma das reservas de biosfera. Não é vinculante, né, não é uma coisa obrigatória, mas a gente tem recebido uma adesão muito grande. No nível mundial, em torno de 65% apresentam seus relatórios a cada 10 anos. É um conjunto também de quesitos, né, que trata do que foi, de avaliar o que foi proposto originalmente e o que foi de fato implementado no plano de ação após o reconhecimento de cada da reserva, elabora-se um plano de ação e isso então é dado seguimento. Existe um monitoramento e uma avaliação a cada 10 anos. Por favor. Bom, isso aí é como funciona mais ou menos a governança do programa. Todo ano existe uma reunião do Conselho de Coordenação, existe um birô do MAB, e esse birô se reúne em várias partes do mundo, né, onde se avaliam propostas de novas reservas, onde se avaliam as avaliações, né, se discute as avaliações, e as metas e os objetivos. A Unesco funciona com um planejamento de médio prazo de 6 anos, nós estamos no ciclo 2008-2013, e orçamentos bianuais. Então nós temos a cada ciclo de 6 anos de médio prazo 3 biênios. Essa é a nossa... E a cada biênio existe uma conferência geral que aprova o biênio seguinte, tendo como base a meta de as metas, a estratégia de médio prazo. Então, cada país um voto, todos os países membros governam a organização. O comitê do MAB ele é composto por 40 países eleitos pela Conferência Geral também. Então, é um mecanismo bastante assim, participativo, porque permite a rotação entre os países. Então, todos os países, ao longo de
desses 6 anos, quase todos eles rodam, não é? Seja no MAB, seja na Convenção do Patrimônio Mundial, no Comitê Oceanográfico Intergovernamental, quer dizer, tudo que a Unesco tem como mandato do Sistema Nações Unidas é exercido por esse grupo de países que se conforma nos seus birôs e nos seus mecanismos alternadamente. A gente entende que essa é uma boa solução. Os planos que eu falei, né, como é a estratificação, quer dizer, como se concretizam, né, essas metas e esses objetivos. Se vocês acessarem a página da Unesco, tem em PDF a Estratégia de Madrid. Aí tem um conjunto mesmo exaustivo de objetivos, ações, etc. E quem deve fazer, que tipo de indicador se deve utilizar para essa avaliação. Claro que uma estratégia, um planejamento num período desse é muito dinâmico, né? O documento não é um documento estático e a gente procura sempre receber das reservas os insumos capazes de nos dar a capacidade de planejar novos ciclos a partir do que o mundo real nos demanda. Bom, essa parte que eu falei da questão da comunicação, da gestão e da cooperação, quer dizer, informação, comunicação, difusão de conhecimentos numa gestão compartilhada. Em alguns casos funciona muito bem, tem casos que não funcionam, como em tudo. Pode. Estou aqui com o tempo já esgotado. Isso aí são... o zoneamento que eu falei também, zonas núcleo, zonas tampão de transição, que podem ter microzonas internas. Quer dizer, isso aí não é um risco, né, no mapa. Posso fazer uma pergunta? Pode. A pergunta, na verdade, é para também já trazer o debate. O que eu entendo, né, no ciclo aí de aprendizado do que é reserva da biosfera, o Instituto PBU foi a Brasília, o CNBio, vocês, o mandatário que na verdade, o governo brasileiro, não o governo do Pará, que é o proponente, e a gente entendeu que o Marajó, a proposta da SEMA, que é do governo do Estado do Pará, quem está encabeçando o processo, tem uma lição de casa no Marajó, que é criar zonas núcleo, né? Parques, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação no Brasil, parques. Unidades de conservação de uso indireto, generalizando. E no Marajó ainda não temos essas unidades. O que temos no Marajó, o ICMBio, inclusive tem representante do ICMBio hoje aqui, são reservas extrativistas e assentamentos agroextrativistas, que uma parte deles podem ser considerados como também similar à reserva. Então, eu entendo que tem uma lição de casa, né? No Marajó eu queria ouvir um pouco mais quais são as condicionantes, vamos dizer assim, porque eu sei que a Unesco não vai dizer não, mas ela vai dizer, olha, recomenda que não se encaminhe uma proposta, né, sem determinadas condicionantes. Muito depois está aberto as perguntas, tá? Tá, eu acho que eu já explorei assim, todas as... Pode passar adiante, tem mais alguns slides aí que fazem parte do plano de ação, que eu acho que não cabe eu, assim, falar um a um. Pode passando, Guilherme. Acho que podia encerrar. Esse é o último, né? A questão das parcerias, intercâmbio, promoção, a questão das reservas de biosfera transfronteiriça. Esse é um ponto que eu queria tocar. O Brasil não aceita essa denominação de transfronteiriça. O que a gente tem, no caso do Rio Grande do Sul, que tem a reserva da Mata Atlântica, e do Paraná,